Olá, eu sou a Rita Cachaço e este é o Reatravessar, um podcast sobre mudar de vida. Nesta nova temporada, quero levar-vos ainda mais longe neste tema da mudança. Vamos falar de mudanças de vida, de profissão, mudanças de alimentação, de hábitos e de formas de pensar. Todas as semanas, partilho contigo histórias de pessoas que escolheram reatravessar uma e outra vez, sempre em direção a uma vida melhor, mais verdadeira e mais alinhada com a sua essência. Convido-te a reatravessar connosco. Este episódio tem o patrocínio de Um Curso em Sabores. Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Reatravessar. Este episódio de hoje é patrocinado pela marca Um Curso em Sabores, de Isaura Faria. Se não conhecem, sugiro mesmo que vão espreitar esta página porque podem ficar a aprender imenso sobre culinária vegana anti-cancro e também sobre cosmética natural, sem químicos, tudo para uma vida mais saudável. Vou então dar aqui as boas-vindas à minha convidada de hoje. Ela vai-nos trazer um tema muito interessante, um tema assim bem diferente e que traz muitas questões, traz assim alguns tabus. É um tema que eu tenho a certeza que vocês vão adorar, que é o tema da sexualidade sagrada. Vai ser um episódio espetacular. Bem-vinda, Tamar! Olá, Rita. Muito obrigada por me teres aqui neste espaço e muitos parabéns desde já por este verdadeiro portal de consciência que é o Reatravessar. Oh, obrigada. E olha, estou mesmo feliz de ter aqui e de ter aqui o teu tema, porque gosto mesmo de trazer assim temas diversos, sabes, diferentes. E o teu tema é bem interessante, ainda não tinha cá poisado, ainda não tinha cá aparecido o tema da sexualidade. E através da tua história de mudança, da tua própria história de mudança, nós vamos conversar aqui sobre tudo isto. Mas vamos começar por ti, não é? Então, tu estudaste de Sociologia, com especialização em Recursos Humanos, não é? E depois deste por ti a trabalhar no Estado, não é verdade? Assim, no Estado, naqueles empregos que são aqueles empregos para a vida. Tal e Seguros, qual. certinhos, aquilo que antigamente era o emprego perfeito, não é? Mas não foi assim bem que perfeito para ti. Verdade. Sabes, é mesmo aquela história de nós querermos ao máximo, quando terminamos o curso, arranjar um trabalho, porque se agora a realidade é super difícil, na altura as coisas já estavam assim a mostrar que não seria fácil para todos. Estamos a falar, não é? Eu sou a geração ali do pós-25 de Abril, onde pela primeira vez o ensino universitário fica realmente democratizado, não é? Portanto, a família gosta muito dessa parte, vamos fazer tudo para ir para a universidade, mas depois começa a questão há malta que já não está a conseguir arranjar emprego. Então, sem eu me aperceber, eu também fui assim sendo muito incentivada para arranjar o tal trabalho seguro, o tal emprego seguro, porque as coisas tinham tendência para piorar. E a mim fez-me todo o sentido, não é? Claro. 22 aninhos, saí da universidade, bem, se isso for possível, com os benefícios todos que o Estado naquela altura tinha, e foi, não é? Então, sabes, é muito a história do tem cuidado com o que pedes. Claro. Tem cuidado com os objetivos que traças, Sim. porque podes realizá-los, mas Exato. depois não te Exato. percebes feliz. E nós é engraçado porque tu és da minha geração, estávamos ali fora a ver que temos exatamente a mesma idade e nós somos de uma geração muito característica que são aqueles que nem sabem muito bem como é que foram parar aos cursos que tiraram, quer dizer, não é? Aquilo era tipo uma coisa meio, então mas o que é que agora temos que escolher? Então, salvo algumas exceções de pessoas que realmente sabiam desde cedo, não é? Que ser determinada profissão, a maior parte de nós foi um meio, olha, vamos para isto, agora vamos para aquilo, e depois empregos que nem têm nada a ver, não é? Então, assim, uma série de casualidades te levaram a esse tipo de emprego mais estável e mais certo. Mas gostavas de trabalhar? Trabalhavas nas águas, Gostava, sobretudo porque eu tive felicidade, lá está, eu acho que os caminhos estão sempre todos traçados e há muitos anjinhos pelo caminho, então eu tive assim a sorte de ter o chefe da divisão de recursos humanos que na primeira entrevista me diz logo, ouça, temos todo o gosto em acolhê-la aqui enquanto estagiária, mas não vá para a área que está a propor, vá para a formação, vá para a área da formação. E eu perguntei-lhe porquê, o senhor tinha acabado de me conhecer, eu ainda não tinha currículo, e ele diz logo, porque é onde eu podia ser mais criativa, ter mais espaço de manobra, porque era a área dos recursos humanos no Estado que tinha menos legislação. Certo.
E eu não percebia nada daquilo, eu nunca tinha trabalhado numa organização, nem privada nem pública, e simplesmente decidi, o senhor sabe mais que eu, deixa seguir. E a verdade é essa, a verdade é que ainda hoje eu trabalho com formação. Ou seja, há de facto pessoas que conseguem ler a nossa energia, que conseguem intuir, sabes? Mesmo nas empresas do Estado. Mesmo nas empresas do Estado, é possível. Depois também foi muito curioso, porque esse senhor, anos mais tarde, fez-me assédio no trabalho, portanto aquilo descambou bastante. Já não o tenho nada em boa conta. Mas é do estilo, naquele momento foi a peça fundamental que eu precisava. Eu não tinha qualquer experiência, não havia esta coisa de coach de carreira, eu não quis fazer os testes psicotécnicos porque era do tal coisa. Sim, o que é que o teste me vai dizer? Sim, eu fiz e fiquei na mesma, não é? Exato. Pronto, então mantiveste aí uma série de tempo ainda, não é, a trabalhar, mas houve aqui uma altura, e isso é um tema que me interessa trazer, em que, de algum modo, até o teu corpo já estava a dar-te assim os sinais de que tu não estarias propriamente alinhada, não é, com aquilo que seria a tua natureza. Verdade, e olha, e o yoga teve culpa no cartório, não é? Porque costumam-me perguntar quando é que eu comecei o meu processo de desenvolvimento pessoal, não é? E eu dou muito o marco de quando eu mudei a alimentação e retirei a carne. Sim. Foi ali pelos 19 anos, mas depois não fiz mais nada a não ser ler os livros do Paulo Coelho e as brumas de Avalon, e aquilo era assim tudo muito interessante para mim, mas muito na minha esfera privada. Eu não falava disto com as pessoas e lá vamos fazer o que a sociedade diz que é para fazer, enquanto jovem adulta. E depois, anos mais tarde, começo o yoga, e isso é de facto também um marco, porque energia no meu corpo começa a mover-se, eu começo a perceber que de facto isto não é só coisas que está nos livros, isto acontece, isto é real. E foi aí, não é, que traz uma sensibilidade e que te faz questionar uma série de coisas. Quando eu digo sensibilidade, tem a ver com a expansão da intuição, os sonhos, as sincronicidades. Estás mais ligada, não é? Estás mais ligada assim a ti mesma. E de repente descobres um admirável mundo novo. E ainda por cima sentes que gostas desse mundo, que vens energizada, inspirada, vitalizada, ao contrário do outro mundo, que te limita, que te condiciona, que te impõe, agora só podes trabalhar das 9 às 5, e portanto eu começo a perceber que eu acho que isto é a minha praia, não é? Mas depois muito medo. Claro. Muito medo. Claro. Eu costumo sempre dizer às pessoas, mas porque é que eu tenho tanto medo? Eu sou uma medricas. Nunca é só pessoal. Nós precisamos lembrar que nós vimos de uma cultura de escassez ainda muito forte, não é? Uma alta probabilidade dos avós da maioria das pessoas que nos estão a ouvir, ou bisavós, terem passado fome. Claro. Terem passado por guerras, não é? Haviam guerras no mundo e o impacto era tudo muito forte. E isso ainda vibra nas nossas células, não é? Então eu diria que essa parte foi muito mais difícil do que propriamente abrir a minha consciência. Essa foi a parte gostosa. Claro. Libertar-me do resto é que foram vários anos. Mas tu foste entrando então nesse meio do desenvolvimento pessoal, começaste pelo yoga, não é como estás a dizer, depois foste também consulta de astrologia, enfim, as coisas normalmente são assim para a maior parte de nós, vão pipocando, não é? Vão vindo que nem pipocas, uma, outra, à medida que a nossa consciência vai abrindo. E isso coincidiu com o facto de tu teres uma questão física, não foi? Que, salvo erro, foi um mioma. Sim, um fibromioma no útero, e que nessa altura eu estava prestes a tornar-me, inclusive, chefe de divisão da área de formação, ou seja, mesmo desmotivada, viam-me uma série de valor que isso também a mim me afetou, entendes? Que Exato. Meu Deus, eu estou aqui a depositar o meu melhor numa coisa que eu faço bem, gosto, mas não estou plena. E é nesse momento que lá está o que acontece energeticamente. Quando o tema acumula, não é? Acumula, os anos vão passando e nada muda. O corpo pode perfeitamente somatizar coisas. Então foi aí que eu fui introduzida de maneira muito óbvia
psicossomatização, não é? Portanto, psicossomatização, que para quem não sabe, é o nosso corpo a reagir de algum modo a coisas que nós estamos a viver a nível psicológico e emocional. Que sobretudo, vamos dizer uma palavra, é um conflito, seja de que natureza for, é um conflito. No meu caso era interno, porque lá está, externamente, eu até estava a ser validada, reconhecida, tudo isso. Exato, na empresa onde não estavas, era externo, tudo, exatamente, exato. Bom ambiente, não era nada disso. Era algo em ti que não estava era pleno. Eu gostei muito dessa palavra mim. que tu usaste, pleno, porque na verdade o teu caso nem é que tu estivesses propriamente super chateada e farta, tu até gostavas mais ou menos, mas faltava-te qualquer coisa. E portanto, a doença, ela vem aqui com duas dimensões. Só agora é que eu também consigo explicar, não é? Passaram anos. Que é a dimensão de acreditar no nosso poder. Nós temos um poder, nós temos um papel, nós temos uma autoridade sobre as coisas que nos acontecem. E, por outro lado, o que é isto da sexualidade? Porque sendo um fibromioma no útero, nós estamos a falar de um órgão reprodutor feminino de excelência. Claro, um centro da mulher, não é? Claro. Não é? E de repente ter ali uma massa que o ginecologista, após anos de acompanhamento e para eu não me preocupar, diz que tem que ser operada, calma. Claro, é uma coisa séria, não é? É uma coisa séria. Que tu tinhas que ser operada logo. Olha, filha, paciência, pois isto cresceu mais do que a gente estava à espera, cirurgia. E para mim foi assim, lá está, foi um grande não, o meu corpo disse. Então a doença introduziu-me esta noção de que o corpo fala. Se nós estivermos disponíveis para ouvir. Essa parte é muito interessante, porque a maior parte das pessoas se calhar nem iria questionar o médico dizer tens que ser operada já, não é? Então grande parte das pessoas que eu conheço iria, se calhar, obviamente logo a seguir esse conselho, e com certeza que os médicos também sabem o que fazem. Mas o que tu fizeste foi porque já tinhas alguma consciência que tu quiseste dar o benefício da dúvida, porque sabias que aquilo podia estar relacionado com outras coisas. Certo. Okay. Portanto, exatamente. Já sabias isso disso? Eu já sabia, não é? Eu era interessada já na medicina energética e havia um outro dado. Eu trabalhando numa organização com 1.600 pessoas, em que a maioria era mulheres, fui-me informar, fui falando com algumas colegas e, por exemplo, havia colegas que já iam na 4ª cirurgia de remoção de fibromioma. Uau. Ou seja, a cirurgia não garantia que nunca mais o meu corpo formasse fibromiomas. Portanto, é a expressão... É uma coisa muito comum então, não é? É 70 e tal % de mulheres têm maior incidência na comunidade de mulheres negras. Porque a questão é esta, não é? Não há um tratamento holístico. Numa frase simples, o que é que simboliza um fibromioma no útero? Simboliza uma incapacidade de pôr para fora a criatividade e estar em trabalhos e ou relacionamentos que não são para a pessoa. Tipo, eu não sabia, quer dizer, eu sabia que havia leitura do que é que as doenças significavam e foi aí que eu mergulhei a fundo, abro o livro e vejo, isto é a minha história, porque não só estava num trabalho que não era para mim, como estava numa relação que também não era para mim. Era boa, entendes? Então é por isso que é um bocadinho tramado e se calhar também levou mais tempo e cheguei a ouvir de algumas pessoas, não estás a ser ingrata. Uau. Não é? Não estás a ser ingrata. E depois foram aqueles tempos da Troika, a crise cá em Portugal, e eu chefe de divisão, duplicaram o meu ordenado. E claro que tu pensas, realmente devo estar aqui a entrar num processo qualquer de loucura. Tipo, imagina, e deves ter ouvido com certeza isso, não é? Porque estavas a deixar uma coisa muito certa e muito boa e muito segura num período bastante conturbado, num país que não tem tantas oportunidades assim. Deves ter parecido assim meio doidinha aos olhos de alguém. Sim, quando decidiste deixar o teu emprego. Sim, okay. Sim. Porque repara também, o que é isto, o que eu tenho partilhado com as pessoas, em primeira instância com a minha família e com os meus amigos mais próximos, não é? O que é isto de seguro? Então, se estar lá provocou-me uma doença... Que segurança é essa, não é? Que segurança é esta? É o ordenado ao final do mês? Não, eu não vim para isso. Claro. Eu não vim para isso. Nem que eu tenha que mudar a minha vida toda, ajustar o consumo e por aí vai. Agora, em primeiro lugar, a minha saúde e o meu corpo. Ou seja, ao fim e ao cabo, também aqui na minha escala de valores, o corpo e a saúde e a vitalidade
esteve sempre muito presente. E tem que estar primeiro, sabes? Tu disseste agora uma coisa tão interessante que eu até quero repetir. Para todos nós ouvirem bem, ouvimos bem, incluindo eu mesmo, estas coisas. Que é, na verdade, esta coisa do emprego seguro, é seguro quê? Seguro financeiramente. Mas se calhar é seguro financeiramente, mas depois há uma série de outras coisas para as quais não está a ser seguro, coisas muito mais importantes como a tua saúde física e emocional, não é? E se estas não estão bem e estas caem, que são as bases, não há salário. Valha, não é? Então esta coisa da segurança e da solidez tem que se lhe diga. E posso-te dizer que eu estando nos recursos humanos, eu tinha acesso também à área de saúde ocupacional e os dados de tomas de antidepressivos, anti-ansiolíticos e etc. estavam a disparar já naquela altura. Isso é incrível. Porque o trabalho não estava motivante, não é? As condições também estavam a ficar degradantes, ou seja, perdeu-se uma série de benefícios no Estado. Um funcionário público nunca foi bem olhado, continua a não ser bem olhado. Já para não falar também da precariedade de muitas relações pessoais e sociais, porque nós estamos a viver tempos em que os relacionamentos estão em profunda convulsão. E de repente é isto, temos que ir diariamente enfiar-nos numa caixa durante 7 horas, não estando bem, onde ninguém também cuida de nós e somos um número. E nada se questiona. Portanto, agora olhando, falo com os mais jovens e digo, opa, que bom que vocês nem sequer meteram o pé nas organizações, porque depois pode custar sair. Se vocês estão fora da coisa. Não é? São diferentes. Mas olha, esta questão do teu mioma teve um final bastante feliz porque tu conseguiste não ser operada e reduzir esse mioma. Sim, mas o que é que eu quero também aqui deixar claro? Porque é que eu tive esta opção também? Portanto, falei com estas mulheres que já iam na 4ª cirurgia e garanti com o ginecologista que era um tumor benigno, ou seja, não é nada maligno, não estava a minha saúde em causa, era um incómodo que me causava na bexiga. Não, eu já tinha mesmo, pesava-me na bexiga, portanto havia sempre aqui um ardor, sempre vontade de fazer xixi, etc. Mas isto comparado para mim com uma cirurgia que não era de remoção do útero, mas é um processo invasivo. Sempre. Porque ele falou com uma ligeireza da cirurgia em si, mas depois disse-me que eu estaria de baixa no mínimo 3 semanas. E isto também para mim foi 3 semanas. Não é assim tão ligeiro. Não é assim tão ligeiro. E foi aí que eu disse, não quero, vou dar uma hipótese à medicina complementar. Na altura, estamos a falar de 2010, as coisas não estavam tão integradas, portanto foi aqui repescar pelos contactos que já tinha, passei por 2 etapas, no primeiro ano ainda com a pílula, também tinha muito medo de deixar os métodos contraceptivos hormonais, e tudo bem, eu sou muito a favor de respeitarmos os nossos limites. Agora, entre respeitar os nossos limites e não fazer qualquer tipo de cedência, atenção, porque é aí que estagnamos. Então foi definir aqui um plano de, no primeiro ano, então eu vou mudar ainda mais a alimentação, vou emocionalmente trabalhar esta questão, não é? A relação também acabou. Coisas de alimentação também? Sim, porque, por exemplo, e aí a macrobiótica ajuda bastante, é retirar todos os alimentos que provocam mais muco, porque um fibromioma é um muco, é formação de muco, que entretanto quase que solidifica. Certo. Desculpem-me os médicos, eu estou a explicar, mas basicamente, genericamente é isto, não é? Portanto, numa primeira fase vamos retirar todos os alimentos que são mais passíveis de gerar muco. Mais exercício físico, mais água. E a parte emocional? Foste pesquisar também? A parte emocional foi quando eu vi aquela frase e foi, ok, o trabalho eu não estou preparada para deixar ainda, porque a tal história também tem contas para pagar, mas a relação, vamos lá a isso. Portanto, foi tudo, sabes, por etapas, e é por isso também que levou tempo, também é da minha natureza. Eu não estou a dizer que não haja pessoas que de um dia para o outro acabam com tudo e ficam bem. Eu sei que não. Eu preciso das coisas serem acomodadas e passo a passo. E então foi isso no primeiro ano. O que é que conseguimos no primeiro ano? Que ele não aumentasse, coisa que não estava a acontecer. Portanto, ok, boa, agora vamos então vamos querer que ele diminua. E foi aí que eu fiz uma dieta muito rigorosa da macrobiótica, tive uma consulta com o querido Francisco Varatojo, que já não está aí entre nós, e retirei
a pílula. Portanto, foi assim, basicamente era só o que faltava e que foi o que realmente ajudou bastante a essa dissolução, mas continuei lá no emprego. Mas aparece o Mel da Deusa, ou seja, o Mel da Deusa, o meu projeto de sexualidade consciente, ele surge em 2012, eu ainda no meu trabalho. E como é que começou? Assim, como é que tu tens assim, quando é que cai assim a primeira fichinha? Mais uma vez foi o corpo, porque eu estava a fazer uma série de formações de sexualidade, de tantra, de bioenergética, ou seja, tudo... Já andavas a procurar essas áreas? Tudo terapias do corpo, porque eu já sabia que é quase como se eu me sentisse estagnada no desenvolvimento pessoal, porque eu já tinha a análise toda das minhas cenas, das minhas sombras, as minhas dificuldades e etc, mas não as mudava. Pois. Sabes? Então a gente falava, eu tenho isto, eu tenho aquilo, pois é um grande passo, não é? E depois ficava tudo na mesma. É do saber depois ao mudar o padrão. Mas na altura a gente acha que já é bastante consciente, não é? Porque tomou consciência das nossas feridas e sombras. Já é um bom passo. Já é um bom passo, não é? E a malta pensa que é aquilo só. Pois, não é. E então eu já sabia que eu tinha aqui e aliás pelo fibromioma também soube, ou seja, o fibromioma e desordens no útero tendencialmente aparecem em mulheres que têm um perfil de perfeccionismo e de controle. Okay. Então são as maiores autocríticas. Enquanto quem tem questões nos ovários é mais vulnerável à crítica exterior. Uau, que interessante. Sabes? E faz todo o sentido, porque eu quero lá saber da crítica exterior, não estou nem aí, continuo a fazer a minha. Agora, o grau de exigência que eu me punha a mim, certo, e a tensão que isso gera, não é? E o controle que é preciso, bom, foi isso que teve que ser adressado. Mas eu não estava lá está, não estava a adressar no ritmo que a vida queria, e na área onde todas as terapias que fiz disseram, aqui estás ótima, não é? Que era a sexualidade, começa a acusar problema. Portanto, na escalada para o orgasmo, a 2, não é? Estava com este namorado, onde a relação lá está era boa, não consigo chegar ao orgasmo. Porquê? Porque eu comecei a perceber que o que vinha aí era níveis de prazer que eu nunca tinha experimentado. Então, mais uma vez, medo. E bloqueavas. E bloqueava. Literalmente o corpo ficava que nem uma tábua e o meu namorado dizia, o teu rosto está inundado de medo. Eu não faço ideia porque é que isto é. Pois. E juntos fomos explorando, não é? Não e eu quando ele me pergunta qualquer coisa, eu digo, o que eu sinto é que me vão puxar o tapete. E de repente, puxar o tapete, largar o controle, é a entrega, é a rendição. Exato. É isto que eu preciso. E percebi que eu não ia conseguir fazer isto com técnicas da cabeça. Tinha que fazer com o corpo. Interessante. Então, de repente, mais uma vez, sincronicidades várias, vou parar a estas ferramentas que te põem em estados, muitas vezes subtis de consciência, não é? Porque são respirações intensas, são movimentos específicos que fazem as tuas emoções serem libertas, sem passar pelo filtro da mente. E foi toda uma área que eu já não quis largar, porque eu vi, ok, isto é agora a fase de desenvolvimento pessoal que eu sinto que preciso. Numa dessas formações, que até nos dava certificação para depois acompanhar mulheres na sexualidade sagrada, eu sinto um clique. E a frase, já foste. E pela primeira vez eu não resisti e disse, pois é, então agora vou só ali mudar a minha vida toda para que isto se cumpra. Ok, tiveste um clique tipo de, é isto? Clique, esse género de eureka? Sim. Uma coisa eu sou gut feeling, ou seja, eu sou muito de instinto, tudo aqui eu sei porque sei. Ok, eu sei. Eu sei o que estás a dizer, é tão giro. Há pessoas que é mais pelo corpo, outras que é mais mental, é muito giro. E é normal porque estávamos ali a falar dos signos, não é? E eu gosto muito da astrologia. E faz muito sentido, não é? E ouço, a minha questão é vem-me estas frases, não é? Ok. E tu tiveste um clique de é por aqui que eu vou? É isto. É por aqui que eu vou. É por aqui que eu vou trabalhar. Estavas a fazer uma formação da sexualidade feminina. Sim, portanto, eu estava habilitada, não é? Ia ficar habilitada para fazer sessões com mulheres, casais, homens e formação. E o que eu quisesse fazer, olha, inclusive ela está a escrever um livro, ou seja, o que eu senti foi isto é por aqui e eu vou poder fazer o que eu quero. Claro.
e aí sim mudaste a tua vida. E eu sei que eu ia escrever um livro desde a escola primária, nunca me passou pela cabeça que seria um livro técnico, não é? De sexualidade em si. Isto é um livro técnico, vamos mostrar, é o livro que se chama Mel da Deusa, que na verdade Mel da Deusa é o nome do teu projeto, não é? Sim, mas ele depois tem o subtítulo, não é? A redescoberta do prazer feminino através da sexualidade consciente. Vou ler devagarinho. A descoberta do prazer através da sexualidade feminina consciente. Isto é muito importante porque, digo eu, a sexualidade feminina consciente é uma coisa ainda assim, não é? Não é propriamente que isto seja um tema que se fala imenso e que toda a gente saiba imenso do que é que nós estamos a falar e tudo isso. Eu acho que isto é um tema ainda muito tabu. Quer dizer, a sexualidade do modo geral, a sexualidade feminina ainda mais, mesmo muito, e por isso temos aqui, dava para 2 episódios. Vamos lá começar a destrinçar o que é isto da sexualidade feminina consciente. Olha, e já porque para tomar balanço do que temos vindo a falar, em primeiro lugar tem a ver com isto, em fazer em acabar com a separação de que energia sexual é só para o quarto e é só para uma relação sexual a 2 com penetração. Basicamente é isto que a malta pensa que é. E já neste capítulo há muitas dificuldades para as mulheres, há muitos que elas têm a aprender. Porque o que acontece não só na ciência, sexologia, como em todas as áreas da nossa sociedade, tudo foi construído através da visão do homem. Porque o homem é que estava nos cargos de poder, de influência, não é? Claro. Eles é que eram os arquitetos, os professores, os engenheiros. E portanto todo este corpo de saber que nós estudamos vem de homens. E repara, mais facilmente isto se percebe quando só muito recentemente e só agora em 2022 é que se estão a começar a aprofundar estudos sobre o que é o clítoris. Porque nem vinha nos manuais de anatomia. Isso eu já sabia. Sabes? Então, que é recente ter-se não são 8.000 terminações nervosas, agora já se fala que é de 8.000 a 16.000. O pénis, esse sim, que está mais que estudado, só tem cerca de 8.000. Portanto, estamos a falar aqui do dobro ou mais de terminações nervosas, ou seja, de um potencial de prazer imenso. Esse é um primeiro ponto. O outro ponto é que esta energia é para sair do quarto, é para sair só da relação a 2 e é esta energia que nos ajuda a criar aquilo que nos impulsiona para um caminho da tal plenitude. Não quer dizer que lá cheguemos, mas estamos mais perto. Claro, a energia sexual como uma energia de criação, não é? Criação, ela é criativa máxima, então se ela gera bebés, ela gera também os nossos sonhos, os nossos projetos, a nossa capacidade de ação, de nos movermos e ao mesmo tempo de sonhar, não é? A gente vê, idealiza e depois concretiza. Isso é tudo a energia sexual. Daí que a energia sexual estagnada, ela também pode refletir-se na não concretização de uma vida plena em vários aspectos. Não é? Repara no meu fibromioma. Portanto, eu até estava ativa sexualmente e tinha orgasmos e essa coisa toda, mas eu não estava a expressar o potencial de energia criativa que eu tinha. E realmente eu sou um ser criativo, não é? Porque às vezes acha-se que ser artista é só escrever livros, é só pintar, desenhar, cantar. Não, tudo o que a gente cria, uma receita culinária, escrever um livro, são atos criativos, sim, não é? A criatividade expressa-se de formas muito diferentes. De formas muito diferentes. Dar uma aula não repetida precisa de criatividade, não é? Portanto, isso para mim é assim o que eu sinto que é o maior presente quando a pessoa entra neste universo. É começar realmente a perceber que não há só um modus operandi que está mais presente na vida. Há este. E este é um caminho pessoal para cada um. Portanto, é no fundo uma porta de desenvolvimento pessoal, não é? Sem dúvida. E como foi para mim, logo, entendes? Foi tão mais fácil eu, ao criar o Mel da Deusa, encaminhar muito, cruzar estas coisas. Exato, exato. Portanto, o Mel da Deusa não só é o título do teu livro, como também é o teu projeto que ajuda mulheres, é isso? Fala mulheres e casais, ou seja, com consultas e com formações. Como é que nós trabalhamos? O que é isto, trabalhar a sexualidade a partir do corpo? É um conjunto de técnicas de respiração,
som, movimento e toque. Que pode ser feito em casal ou não? Em casal, individual, o próprio, a dois, o parceiro faz à parceira e vice-versa, ou eu a intervir também. Ok? Então é assim que funcionamos. Para quê? Para que a informação venha ao de cima, para eu perceber se aquilo que me foi dito via cabeça corresponde. O teu corpo confirma, é isso? Porque as pessoas chegam numa primeira consulta, só temos quase que conversa. A pessoa está-me a contar a sua história. Eu digo, ok, apontei tudo, na próxima sessão vamos ver o que é que o corpo diz. Sim. E muitas vezes o corpo está a dizer que sim, é aquelas coisas, mas informa-nos da origem. E geralmente a origem são memórias. Tem memórias de traumas ou de coisas que ficaram... Sim, e muitas vezes, e que bom que usas a palavra trauma, muitas vezes pensa-se que trauma são aqueles eventos dramáticos, fortes, impactantes, as violações, os abusos. Não, necessariamente. Eu sei que também isto que eu vou dizer é controverso, mas nós estamos aqui numa conversa, nós estamos também a querer usar os temas mais técnicos, mas eu acredito nisto, inclusive o Dr. Gabor Maté, que é muito do especialista em trauma, ele também, assim, de maneira mais superficial, fala assim, vamos considerar trauma no impacto que causa na pessoa. Não me interessa a severidade do evento. É se aquilo impactou profundamente a pessoa. Então, quero deixar também aqui esta mensagem, não fiquem só pelas gordas dos jornais como as perversidades sexuais, isso é que é problemas. Não, às vezes basta uma frase dita por uma pessoa que nós sentimos muita segurança e ela critica-nos gigantemente. Por exemplo, eu tenho mulheres com muitos problemas com roupa, que se abafam muito, que se tapam muito, que têm inclusive problemas nas costas e não é só pelo tamanho das mamas, é por aquilo que ouviram. Exato. Há mães, e não é os coleguinhas de escola só que fazem bullies, não é? Bullying. Há mães que dizem coisas muito perversas, porque lá está, também não cuidaram da sua sexualidade, também estão com as suas feridas, e vai-se assim replicando. Vai-se perpetuando, não é? E como acha-se que é a criança ou a menina que está a ser sensível, ninguém liga disto, ela cala-se, não fala, vai tendo os seus mecanismos de sobrevivência, e realmente que bom, porque tornou-se uma mulher funcional. As mulheres com quem trabalho são todas funcionais, mas têm estas limitações, não é? Não, eu tenho um problema, eu não gosto que me beijem, eu não gosto que me toquem, eu não gosto sequer que me façam um elogio ao meu peito, eu não acredito que ele goste do meu peito. Peito. Por exemplo, e quem diz peito diz outras coisas. Claro. É? Portanto, isto é muito importante. É sempre importante nós fazermos a viagem aqui entre os 8, 12 anos, não só o que é que o meio nos estava a dizer sobre esta iniciação de passar da menina à jovem sexual, porque a sociedade tem muito medo quando as mulheres menstruam e se tornam seres sexuais. Estamos no máximo do nosso poder, estamos na nossa radiância, é absolutamente lindo. E o que é que fazem? Castram, não é? Cuidado com os rapazes, estuda e não namores, não vistas essas roupas, uma menina decente não se mostra essa fase assim. É muito importante. Essa fase de facto é muito importante, porque é mesmo aquela altura em que nós estamos a passar para uma fase em que começamos realmente a ser mulheres, não é? Ainda que mulheres pequeninas, e a fase da menarca, não é? Da menstruação traz tanta coisa no corpo da mulher, são fases tão... eu até diria difíceis, não é? Difíceis. Em que grande parte de nós, oxalá as coisas agora já estejam um bocadinho diferentes, mas não tem esse apoio que é tão necessário, não é? E as coisas que se ouvem logo, não é? Acho que nós todos passámos por isso, a partir de agora tens que ter cuidado. Então repara, Rita. Podes engravidar, ou seja, olha o peso gigante que isto é para uma fase de vida tão... Eu tinha 11 anos e quando me vinham dizer essa história do engravidar, eu assim, pelo amor da santa, desamparem-me a loja, que eu não estou a pensar minimamente nisso, nem em rapazes, nem em namorados. Claro que depois rapidamente isso muda e tu começas a reparar nos rapazes de outra maneira. Mas isto para te dizer o quê? O que é que eu passo o meu dia-a-dia de trabalho a fazer? Tem muito a ver com isto, com escuta, com ressignificar o que é que tudo isto é,
para a mulher de positivo. Porque o que elas todas me trazem é estas cargas negativas que se dá a processos naturais da vida, e há todo um capítulo aí do livro sobre isto, as fases de vida enquanto verdadeiros portais de mudança, de evolução. Todos eles trazem um tema de desenvolvimento pessoal que ninguém está nem aí nesta sociedade moderna. As tribos sabiam, haviam os ritos, os rituais, as iniciações, não é? Portanto, nós perdemos isso tudo e ao fim e ao cabo, que bom que agora que há estes serviços, tenho mulheres que me procuram precisamente por causa disso. Ai, Tamara, os meus filhos estão a entrar naquela altura, eu andei a adiar tratar das minhas questões sexuais, agora que eles me estão a fazer as primeiras perguntas, é agora. É cuidar de mim para melhor poder educá-los e acompanhá-los. Claro. E diz-me uma coisa, tu que recebes assim já há muito tempo, não é? E várias mulheres, as feridas, os traumas, isso que nós podemos chamar trauma, ou que podemos chamar ferida, ou enfim, essas coisas que vêm, há padrões comuns, são assim, há coisas que são mais ou menos as mesmas? Sim. Olha, há desde, mas é tanto, lá está, mas é desde dor física no sexo e na penetração. É comum? É comum. E a sexologia clínica, a solução que tem é, por exemplo, e a psicologia, que com alguma especialidade em sexologia, é prescreverem o dilatador. Uau. Que para quem não sabe é um aparelho, um instrumento que até se vende nas sex shops, que são basicamente 2 pauzinhos que se enfiam, né? Eles vêm unidos e depois abrem e a mulher tem que estar ali um tempo. Portanto, supostamente é para forçar o corpo a abrir. Que cena. Em ginecologia, quando até custa a colocar o espéculo, não é? Nos exames de observação, o que os ginecologistas dizem é vá tentando. Portanto, também ninguém encaminha para ninguém, o meu trabalho não está reconhecido pelas ciências médicas, embora este ano, pela primeira vez, sou oradora num congresso internacional de sexualidade organizado cá em Portugal, porque precisamente vai fundir as várias áreas de saúde e de bem-estar, mas a coisa fica assim. E depois então é aí que as mulheres percebem que eu existo, não é? E vêm e dizem... Mas olha, dilatador não, porque eu não consigo, quer dizer, se me dói, como é que eu vou pôr? E é aí que nós entramos com as técnicas de respiração, de som, de movimento. Posso dizer que foi ontem, uma vez mais, foi a minha última consulta e é muito trabalho aqui primeiro. Porque o que é que eu estou a apontar aqui? É todo o trabalho emocional. Lá está. Quais são as emoções, as feridas, as frustrações, as mágoas. É tudo ligado. E é toda uma história. Ok, então vamos cuidar disso e depois é que vamos passar aqui. Claro. Pronto, e depois é muito o caminho de educar a mulher, ao mesmo tempo que ela já percebeu que é válido sentir prazer. E muitas vezes estas dores não vêm só de ser penetrada quando não quis. Vem, por exemplo, dela ter sido reprimida por ter expresso prazer. E isso é comum? A repressão do prazer? O que é que eu não posso dizer que é comum, mas existe ainda. Que no meu universo de dia a dia é comum. É comum porque as mulheres trazem-me isso, não é? Trazem esse padrão, vamos dizer, ou essa memória do prazer ser uma coisa condenável? Sim, porque mulher serve as necessidades dos outros. E repara, depois o trabalho também muito que eu faço, porque para mim como sexualidade é vida, eu não vamos só falar da cama, não é? Vamos lá falar da vida em geral. Portanto, há aqui também muito um trabalho de coaching, assim mesmo muito metódico, passo a passo, do que é a mulher tirar tempo para estar consigo, cuidar de si, seguir os seus prazeres. Tu gostas de caminhar não sei o quê antes de ir para o trabalho, não. Então uma vez por semana perdeste esse hábito, uma vez por semana, desde que casaste perdeste o hábito, recupera. Alguma coisa tem de cair, sim, se calhar não fica a casa arrumada, imaculada, deixas a cama por fazer. So what? Fazemos aqui muito este trabalho do sai do fazer, sai, parece uma formiguinha atómica, não é? Para quê? Porque como elas já me chegam com base nessa insatisfação, eu já posso falar assim. Então, em que é que a louça lavada, a cama feita, não sei o quê, ajuda? Dizes-me? Pois. Claro. Estão-se a rir, não é? Porque não está a ajudar. Portanto, não vamos reforçar o fazer, vamos aumentar o ser. Exato.
Porque para a mulher é fundamental ela sentir-se relaxada. Se ela está cansada, que é o que acontece à maior parte de nós, cansada, exausta, estourada, 1000 vozes na cabeça, mãe, depois tem um trabalho exigente, também a chamam imenso, tem que tomar decisões. E depois quê? É às 11 da noite que se vai virar Deus Afrodite do amor e bora lá. Cheia de vontade. Cheia de vontade. Não é. E portanto, por um lado temos isso. E depois temos, quando ela tem, como parece que é pouco, porque muitas mulheres reprimem, há homens que não sabem lidar. E de repente fica aqui o chamado medo predatório, ativa-se, que é, se ela tem este prazer todo, se ela tem esta energia toda, ela se calhar não se contenta só comigo. Isso ainda existe, e outros existe percebem. Uau. Instintivamente existe. É por isso que eu também estou sempre a falar. E corpo, não podemos esquecer que nós somos um animal. E que se nós estamos aqui tão funcionaizinhos, é porque o instinto nos ajudou a chegar cá. Foi o instinto só. Não foi as apps, os telemóveis, não havia nada disso, não é? Só o instinto. E isso ainda vibra, e que bom que vibra, não é? E que bom que o parceiro fica assim um bocadinho tenso. Mas ele deve ficar um bocadinho tenso, não a reprimir. E essa tensão deve ser para quê? Para ele se motivar para ser ainda o melhor parceiro. Para que realmente não venha outro macho e casse essa mulher. Claro, então vá, dedica-te mais. Sim. Continua Conquista, não é? A conquistá-la. Há temas muito interessantes, não sei se vamos ter tempo de falar todos, mas quero falar mais um contigo, que é o prazer feminino, sexual feminino, é muito diferente do prazer sexual masculino. Não é? A mulher é muito mais complexa, não é? A nível não é? de toda a sua abordagem, e isso já é uma coisa mais clara para todos. Como é que... Porque ainda há muito esta ideia de que sexo é penetração. Sim, que é sexo e penetração, e que é tipo, basta acender o botão e a coisa está pronta para. Exatamente. Que é muito o padrão masculino, não é? Tal como tu dizias, no fundo essa influência ainda dos homens, não é dos homens, não é assim, mas do masculino a condicionar também a parte sexual toda, como ela é compreendida de um modo geral. Sim, claro, porque repara... Até no que se estende, desculpa, à pornografia, por exemplo, não é? Exatamente. Como fonte de educação de muitos jovens, não é? Que se educam através da pornografia, e é uma pornografia que é virada só para o masculino. Penetração, orgasmo masculino, tal e está qual. feito. Dominação da mulher. E o que é que acontece? O que acontece é que ela está também feita para a necessidade de rapidez que o homem tem, da gratificação instantânea. Exato. Mas isto, há bocado eu estava a falar de instinto, agora vou falar de hormonas. Isto realmente é uma tendência, porque a carga de testosterona que o homem tem quando acende o desejo, quando fica excitado, é imensa e realmente faz disparar. Vai do 0 aos 100 em segundos. É um facto. Mas é aí que entra a consciência, a cultura, a educação, e perceber, ok, eu tenho que domar este fogo que aqui vem. E a pornografia não ajuda nisto, porque diz... ok, ela não entende e não te dá o que tu precisas, está aqui. Está aqui. Não é? E, portanto, temos também várias situações, e agora também vou continuar a responder que casos é que vêm, casos em que os homens estão muito agarrados à pornografia e desinvestiram na relação sexual a dois. Ou seja, isto já está a existir. Uau. Ok? Porquê, Rita? Porque tu dizes bem, é diferente por questões biológicas, mas culturalmente tudo o que se passa também tem impacto no homem. Então também é complexo para o homem a sexualidade, se ele se permitir a isso. E o masculino nestes tempos estão no lugar de muita vulnerabilidade, de muita fragilidade. Está muita coisa do mundo como o masculino vê a ser posto em causa. São factos, são, por exemplo, uma área que ainda é muito pouco falada também, mas eu, como estou no meio, acompanho e até participo em alguns programas, a área da fertilidade natural, uma área também que está muito em expansão em Portugal, e eu sou muito chamada por estas profissionais, por estas especialistas, para falar com os casais, porque há um problema enorme de falta de ereção a quando do timing para conceção.
e o que mais se ouve é os homens estão-se a sentir usados. Mas sim. Então, repara, nós somos seres humanos. Então é quase como que aquilo que as mulheres sentiram a vida toda provocou estas questões psicoemocionais na sua sexualidade. É a ausência de libido, a dificuldade em atingir o orgasmo. Está a acontecer. Agora que o homem está também a ter pontos de vulnerabilidade, está a ter o mesmo impacto na sua sexualidade. Portanto, dificuldade de ereção ou mesmo não vontade de fazer sexo porque não é capaz de lidar ou com a nega da parceira ou com a falta de prazer dela. Ou seja, há uns que não gostam que ela seja muito expressiva no prazer, há outros que são muito dependentes. Ou seja, todo o seu conceito de autoestima, de autovalor, de autoconceito enquanto homem, enquanto macho, está muito dependente do nível de prazer e do nível de satisfação e da regularidade com que a parceira quer fazer sexo. Então nós estamos a viver tempos muito interessantes para ti, para mim, porque finalmente não é só a mulher que é mais vulnerável, que é a que tem aqui muito a conquistar e etc e tal. Não, para o homem isto também pode ser fraturante. Claro. E as coisas estão agora muito à vista. Muito à vista mesmo. Porque eu penso que também mesmo a própria sociedade está assim num ponto de mudança, não é? De muita coisa, e isso também se está a traduzir nesta área. E os homens têm essa abertura, ou têm menos, talvez, não é? Têm muito ajuda menos, nesta área. Claro. Muito menos. É como te digo, a área da fertilidade acontece, porque ao fim e ao cabo é um grande projeto de vida, não é? E sem uma ereção não acontece uma concepção. E, portanto, é quase como se estão a ser empurrados para isso. Só que é numa altura muito vulnerável também para aquele casal. Claro. Portanto, discussões, pôr a relação em risco. Ou melhor, não é em risco, é pôr a relação em xeque. Estilo, se vai na volta, não é para sermos nós os pais desta criança, se calhar nem é sequer para ficarmos juntos e etc. E outra coisa, os homens estão tão dependentes do seu também autovalor com base nos símbolos de status sociais, o emprego que têm, o carro que têm, os hobbies que têm e afins, e as coisas não estão fáceis, não é? Há pessoas desempregadas, pessoas que não estão a ser promovidas, pessoas, neste caso, homens. Isso mexe muito, não é? E isto mexe com a sexualidade. Ou seja, as mulheres, para elas, isto não é tão relevante, não são essas questões sociais que são tão importantes para ela, se não afeta, se não está a ser promovida, não afeta, mas afeta questões do foro emocional. Então, sim, é diferente, mas o que eu quero aqui deixar é ambos são impactados pelo que se passa fora do quarto. Claro, obviamente. E é isso que tem que se adressar. Sim. E é por isso que sexualidade consciente ou sexualidade humana não é só um assunto privado. É político. Porque as coisas têm que mudar na sociedade, também na economia, na distribuição dos papéis, lá está, nesta educação para níveis de prazer e de realização pessoal, não é? Porque depois lá está, também me chega pessoas que estão em antidepressivos e estão a ser acompanhadas por psiquiatras e psicólogos, e numa primeira etapa não há nada que eu possa fazer com elas, porque elas querem libido, mas simplesmente não há. Tudo isso está shut off pela medicação. Claro. E eu não estou aqui a fazer... coisa bioquímica. Não sou contra a medicação, quando tem que ser, é. Agora, não se pode querer as duas coisas, porque é a tal história. Um corpo onde não há vitalidade e não há um mínimo de equilíbrio, a energia sexual não tem como se manifestar. Claro. Portanto, ao fim e ao cabo, é um grande indicador de saúde pessoal, relacional, mas também política. Uau, há muito a fazer ainda, não é? Há muito a fazer ainda. Olha, e tu, agora entrando aqui numa parte mais pessoal, tu como é que lidas? Já vi que lidas bem, mas não tens propriamente assim uma profissão super, vamos dizer, convencional, não é? Quando te perguntam, Tamara, boa tarde, o que é que faz? Exato, olha, o que é que tu dizes? Olha, exatamente, já tive situações, tal e qual, e não tinha pensado nessa, não é? É tipo, eu enquanto controladora pensei numa série de coisas do que iria ser o meu futuro, então ponho formadora. Exato. E quando alguém quer perguntar um bocadinho mais, desenvolvimento pessoal. Ok, e se a pessoa quer saber um bocadinho mais, então aí tu vais abrindo.
Tão bom, tão Porque bom. depois, às vezes assim, entre círculos de amigos também já me deixei mais disso, mas de início, não é? Tu não tens experiência e tu não sabes o que é cuidar da tua energia. E, por exemplo, jantares de amigos, de aniversário, não sei o quê, quando chegava à parte do então o que é que tu fazes? Porque os amigos não se conheciam todos e eu dizia. Eu imagino. Pronto, todas as atenções estavam em mim. Eu imagino. Então é muito curioso porque é isto, é um grande tabu, mas nós estamos todos sedentos de ter um espaço de conversa, de partilha, onde ainda no outro dia também assim num convívio me diziam, um homem estava assim a fazer umas partilhas, eu estava a escutar e ele de repente para e diz, bom, Tamar, que incrível, eu estou a sentir, tu estás mesmo a escutar-me e não estás a julgar, não me estás a interromper, não estás a tentar oferecer-me uma solução. Exato. Tu tens noção, eu estou-te a contar uma coisa, não sei o que. Olha, ponto número 1, não estou no meu trabalho, não é? Pronto. Exato. E ponto número 2, este assunto para mim é como qualquer outro, é a tua pedra no sapato, é o teu calcanhar daqueles. Tudo bem, eu não ponho a carga ainda mais adicional. Claro. Não, é só um aspecto. Exato. Não é? E também é isto de tornar cada vez mais normal e mais acessível tudo isto, trazer mais conversas destas. Falar, está muito melhor, não é verdade? Seja dita, está muito melhor do que mas eu ainda era. tenho muitas mulheres, por exemplo, que dizem, eu queria que ele também viesse à consulta, mas ele diz que assuntos íntimos não é para discutir com claro, estranhos. imagino. Sim, claro que não. Claro que toda a gente tem direito à sua privacidade. Agora, não é os detalhes, não é isso que eu quero saber. Isto não é um episódio de telenovela que se passa aqui, não é? É pontos importantes que têm que ser trazidos para arranjarmos estratégias para vocês depois praticarem em casa. Mas havemos de lá chegar. E é por isso que eu digo que bom teres-me aqui, teres-me acolhido, porque é de facto mais uma via para se transmitir esta mensagem. Vamos lá, não é? Exatamente. Então, agora para entrarmos aqui na reta final, eu gosto sempre de terminar aqui perguntando aos meus convidados por um conselho, uma dica, uma frase então de dizer assim, a quem estiver a ouvir-nos e de algum modo possa sentir que está assim a precisar de uma mudança na sua vida, ou não sei se relacionado com esta área ou não sei o que tu sentires de dizer. Eu creio que há aquele grupo de pessoas que realmente não sabe, e eu pensava que ele era grande, agora não penso assim. Agora o que eu penso é que algumas pessoas não sabem, muitas delas sabem lá no seu fundo, mas não seguem. Então o que eu vos quero dizer é, seja o que for que vocês saibam, sigam essa vossa verdade. Porque a partir daí depois tudo se ajeita. Não pensem que se resolvem tudo sozinhos, logo, que há logo a resposta completa, mas esse primeiro saber, não o ignorem mais. Sigam-no. Vai estar certo, não é? Pode demorar mais ou menos, mas vai dar lá, onde é para dar. Obrigada, querida. Obrigada também a ti, Rita, que bom, e obrigada a todos e a todas que estão a escutar-nos. Olha, tenho a certeza que agora há muita gente que vai querer saber de ti. Então, o teu livro, O Mel da Deusa, está disponível à venda, nas né? FNACs, nas livrarias normais, online, na UC e na FNAC, foi bem e no meu assim. website. Como é que foi? As pessoas tens um bom feedback? Assim, tenho um ótimo feedback. Ainda ontem recebi mais assim uma partilha enorme, porque eu sinto que é isso, o livro tem bastante profundidade. Então é tipo, está aí tudo. Então eu sinto que as pessoas ainda o estão também a digerir, às vezes leem só a teoria, depois passam à prática. Recebo muito feedback da terceira vez que eu estou a ler e a explorar, portanto eu quis mesmo que o meu primeiro fosse assim, está aí já imensa coisa. Exatamente. Não é só dar um bocadinho, porque quero mesmo que seja um livro de cabeceira daqueles, para mim é o feedback que eu mais valorizo, que até me emociono, choro, é quando a mulher me diz, é o meu livro, é um dos meus livros de cabeceira, já o li 3 vezes, porque eu como também tenho livros assim... É um livro para ser livro de cabeceira, também convenhamos. Olha, e onde é que as pessoas te podem encontrar se quiserem trabalhar contigo, as tuas formações? No meu website, está lá tudo, o Mel
meldadeusa.com, no Instagram é o Mel da Deusa e o Facebook, adivinha? O Mel da Deusa. Lá está também o livro no website e podem comprar na minha loja se quiserem com dedicatória. Envio às segundas-feiras. Tão bom, exato. Portanto, é tudo o Mel da Deusa e vão-te encontrar. Para as tuas formações, para as tuas consultas one-to-one ou one-to-two. Ou one-to-two, exatamente. E se simplesmente quiserem fazer uma pergunta ou fazer um desabafo, enviem um e-mail. Às vezes posso demorar um bocadinho mais, mas eu respondo a tudinho e é assim mesmo muito um gosto poder aliviar algo que esteja a perturbar e que possa dar um impulso a talvez mais tarde depois fazermos um trabalho mais acompanhado. Bom, olha, obrigada por isso também, é um contributo bem grande que estás a dar assim para todos. Então, olha, espero que se animem para pormos estes temas a serem falados e pormos as novas gerações que vêm a ter assim mais consciência destas coisas. E um grande, grande beijinho à minha comunidade, porque é maravilhoso de ver em Portugal. Sabes que este também era um receio que eu tinha, que era, oh God, tipo, hello, em Portugal fazer isto. Pois. Eu não tinha carteira de clientes, não tinha ninguém, claro. Zero. Tu és uma corajosa, sim, claro. Zero, e assim, oh God. Assustava mais isso do que as pessoas diziam de mim, entendes? A minha questão era, se o meu negócio vai ser sustentável. Sim. E, portanto, um grande beijinho a toda a minha comunidade, porque tem sido um florescer muito bonito, um desabrochar com muita integridade, com muita humildade, com muito amor e, sobretudo, com muito respeito por mim. Acho mesmo incrível. Tão bom, querida, parabéns. Isso é o retorno dos pioneiros, os que vão à frente e têm a coragem. Então, é o teu retorno maravilhoso. Obrigada por teres vindo, Tamar, querida. Obrigada a todas e a todos por estarem aí desse lado uma vez mais. Adorei este episódio, estes temas assim tão interessantes. Vão conhecer o Mel da Deusa. Para a semana voltamos com mais um episódio. Agradecemos muito à marca Um Curso em Sabores por ter patrocinado aqui mais um episódio do nosso Reatravessar. É uma marca onde vocês podem ficar a saber imenso sobre receitas vegetarianas, veganas, anti-cancro, assim uma vida mais saudável. E peço-vos agora por último que, se ainda não fizeram, subscrevam o meu canal de YouTube para podermos continuar aí a fazer o Reatravessar crescer e chegar cada vez a mais pessoas. Obrigada, um beijinho e até para a semana. Este episódio foi patrocinado por Um Curso em Sabores.